Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Nesse vídeo nós vamos então complementar o vídeo anterior que nós estudamos Moisés 4 e nesse vídeo nós vamos estudar Moisés 5. Lembrando da importância de que estou apenas compartilhando os meus estudos pessoais com vocês, criando uma alternativa a uma visão ampliada, contribuir e auxiliar para os seus próprios estudos pessoais. Espero que eu possa conseguir pelo menos acrescentar um pouquinho, ajudando até numa inspiração, talvez algo que eu nem fale, mas que seja dito a você através do que nós vamos conversar nesse vídeo. Então eu espero que você goste. Então vamos lá para Moisés capítulo número 5, ok? Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Nesse momento nós vamos então estudar Moisés capítulo número 5, dando continuidade ao vídeo anterior, completando então o estudo do Vem Segue-me dessa semana. No capítulo 5 de Moisés, nós vamos encontrar alguns ensinamentos importantes, aplicações e até alguns, às vezes, questionamentos que algumas pessoas fazem em relação a algumas coisas de personagens na escritura, o que aconteceu, o que não aconteceu. Vamos começar aqui com Moisés, versículo 1 e 2. Lá diz: E aconteceu que depois de eu, Senhor Deus, os expulsei, Adão começou a lavrar a terra e a exercer domínio sobre as bestas do campo e a comer o pão com o suor de sua fronte, como eu, Senhor, lhe ordenara. E Eva, sua mulher, também trabalhava com ele. E Adão e Eva conheceu a sua mulher e ela concebeu filhos e filhas. E eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. Então, um princípio interessante que nós vemos aqui do casal, né? Normalmente, quando não só para os que já estão casados, mas os futuros jovens que vão se casar, possam se lembrar disso, a importância dessa união do casal, né? Eu disse em alguns vídeos anteriores sobre a importância, teve uma parábola que é a parábola da aliança grossa, e lá nós falamos um pouco sobre isso, né? A importância do marido e a mulher, a esposa, quando se casarem, já não tem mais aquele pensamento, meu dinheiro, a minha casa, os meus filhos, né? Mas agora é nosso. Então agora tudo é nosso, nós nos casamos, nos selamos, é nosso desafio, é os nossos filhos, é o nosso dinheiro, é o nosso orçamento, o nosso carro, nossa fé, o nosso caminho de volta à presença de Deus. Lembrando que nós fizemos aquele triângulo, né, onde o homem e a mulher, e aí os dois, cada vez que vão se alinhando com Cristo, essa distância que iniciou no namoro, vai diminuindo e vão nos tornando como Cristo. E aí talvez algumas mães, mas os meus filhos não estão nesse triângulo, né? Não, seus filhos, como diz lá no versículo 2, que Eva concebeu filhos e filhas, e aí eles começaram a se casar. Então cada um vai ter a sua família. Eles nunca vão deixar de ser nossos filhos e filhas, mas eles também vão constituir famílias e vão estar nesse triângulo, né? Que é o homem, a mulher e o Senhor na ponta. E aí eles vão se alinhando à vontade de Deus até que o casal volte à presença de Deus e a família toda seja assim. Então vamos lembrar que Adão e Eva trabalhavam juntos e ensinaram os seus muitos filhos e filhas a fazerem o mesmo, pelo exemplo, pelo preceito. Nós vamos ver aqui, por exemplo, embora vai citar o nome de dois dos filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel, mas eles tiveram muitos filhos e filhas. É citado o nome por causa do episódio em particular, que nós vamos até comentar aqui daqui a pouco. Mas eles não foram os únicos filhos e nós não sabemos se foram os primeiros também. Então, uma coisa importante é nós entendermos a importância, né, da família. O mundo hoje está dando tantas informações falsas, tudo que é antifamília parece estar crescendo. Pior que está tendo apoio
de pessoas que talvez não deveriam estar apoiando isso, mas às vezes estão, artistas e pessoas às vezes renomadas, pessoas bem conceituadas em várias áreas, né? E às vezes a favor das coisas que são antifamília. Apenas para fazer aquela política da boa vizinhança, esquecendo de que, em primeiro lugar, nós temos que agradar a Deus, nos alinhar às coisas de Deus, e não agradar aos homens e desagradando a Deus, né? Como nós, na verdade, sabemos, é impossível, alguns às vezes querem viver da forma agradando a Deus sem ofender o diabo. E isso é impossível. Quem quer agradar a Deus, com certeza, está ofendendo, ou na verdade o Lúcifer não está muito contente com essa pessoa. Então que possamos continuar dessa forma, né? Aprendendo que em primeiro lugar é se alinhar à vontade de Deus. Então que os casais possam pensar a respeito disso também, para poderem se unir mais. Nós também vamos ver agora algo que às vezes até cria um pouco de confusão. E eu já vou explicar por quê. Moisés 5, do versículo 5 a 8, é aquele episódio onde diz: e ele deu-lhes mandamentos de que adorasse ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. Então Adão, ele recebeu o mandamento de fazer, de oferecer as primícias do rebanho, ou de fazer, na verdade, sacrifícios, que era na época, eram feitos esses tipos de sacrifícios com animais. E tinha que ser um animal imaculado, sem manchas e tudo mais. Mas aqui existe algo muito interessante, que às vezes uma leitura rápida passa desapercebido. É a palavra as primícias. Na verdade, essa palavra as primícias é os primeiros. Então, vamos imaginar que uma família, uma mãe, por exemplo, ela só vai ter um primogênito. Mas um rebanho, ele tem vários primogênitos. E para se ofertar esse animal do rebanho, sendo o primogênito daquele rebanho, o pastor, ele tem que ter assim uma organização, algo assim, uma dedicação e um compromisso com Deus, para ter certeza de que aquele animal, ou separar, ou marcar, eu não sei exatamente como eles faziam, mas um rebanho tinha vários primogênitos, né? Mas o pastor sabia quem era o primogênito. Então, na hora de fazer a oferta, ele sabia quem era, porque as primícias tinham que ser não só um animal imaculado, mas tinha que ser o primeiro, o primogênito daquele rebanho todo. Então imagina, rebanho de ovelhas, e vai nascendo, e o pastor tem que ter esse controle, né? E para ter esse controle, ele tem que ser bem organizado, ele tem que ter esse compromisso, né? E aí tem uma lição espiritual nisso, né? A importância de nós sermos realmente dedicados a esse ponto. Então lembra que eu disse no outro vídeo a respeito de nós podermos identificar o relacionamento do Velho Testamento, ou das coisas que aconteciam, com o que Jesus Cristo ensinou, o que ele fez e como ele aplicou e praticou. Então é, na verdade, o protótipo, nós falamos, o protótipo, então, desse momento do sacrifício, como nós vimos lá o exemplo, representava exatamente isso. Na hora que se ofertava a ovelha imaculada, sendo as primícias, ou o primogênito, estava representando, assim como Cristo foi o primogênito de Deus e foi ofertado em sacrifício para nos salvar através da ordenança da expiação. Então esse é o simbolismo que nós temos que entender, né? E as lições que nós podemos aprender aqui é exatamente essa. As primícias do rebanho, que é o primogênito. Uma outra coisa que se confunde é o versículo número 6 e 7. Diz lá: e após muitos dias um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. Então, muitas pessoas às vezes ensinam, eu já vi ensinando dessa forma, infelizmente, e precisa tomar cuidado,
que às vezes até usam que aqui Adão foi obediente cegamente a Deus e aos mandamentos e tudo, irmãos. Não tem nada, não se trata de obediência cega o que Adão fez aqui. Em primeiro lugar, Adão, ele fez até onde ele sabia. Ele sabia que tinha que fazer as ofertas, ele estava lá, ele fez o altar, ele escolheu o primogênito do rebanho, preparou a lenha, preparou o altar, tinha uma preparação para matar, para cortar, para oferecer. Então, até onde ele sabia, ele fez. Então, não foi cegamente. Quando ele disse aqui para o anjo, quando o anjo perguntou, eu não sei, ele não está dizendo eu não sei nada. De uma certa forma, está dizendo eu não sei plenamente, eu não sei todas as coisas, né? Mas até onde eu sei, eu fiz. E até onde eu não sei, eu fui obediente pela fé. Então, essa história de obediência cega, até tem um discurso do Elde Bodypeck que ele diz que as autoridades da igreja, o Senhor não espera membros da igreja que sejam obedientes cegamente. Nós temos que ser obedientes por duas razões: por conhecimento e pela fé. É por isso que nós estudamos as Escrituras, buscamos revelações pessoais, ouvimos os profetas, somos ensinados, ensinamos, e até onde nós não entendemos, aí nós vamos exercitar a fé. Então, talvez muitas coisas nós estamos fazendo hoje, e às vezes nos é pedido coisas que às vezes, bom, mas por que agora é assim? Então, até onde eu não entendo, eu vou exercitar a fé. Claro que isso tem que estar tudo alinhado com as Escrituras, né, com as palavras dos profetas e tudo mais. Mas essa questão de obediência cega, isso não é, às vezes tem pessoas que usam exatamente esse versículo para dizer isso, e não é isso. Tanto que o anjo disse aqui no 7, então o anjo falou dizendo, isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do meu Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre. Eu gosto muito de uma escritura do livro de Mórmon, Jacó 4, onde ele ensina exatamente esse princípio de uma forma, embora ele use o exemplo aqui do Abraão, quando Abraão, na verdade, sacrificou o seu filho Isaque. Então lá em Jacó 4, versículo 5, diz lá, eis que eles, os judeus, acreditavam em Cristo e adoravam o Pai em seu nome. E também nós, aqui está se referindo aos nefitas, e nós que somos os descendentes, adoramos o Pai em seu nome. E aí diz assim, e com este propósito guardamos a lei de quem? De Moisés, os 10 mandamentos, que a ele guia a nossa alma. Então, quem obedece ou busca ou se esforça para cumprir os 10 mandamentos, ele diz aqui, e isso nos é atribuído como retidão. Então, quem busca cumprir os 10 mandamentos, atribuído a nós como retidão. Nós estamos fazendo melhor, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Mas olha só, quando ele fala, quando o anjo disse aqui que o ato de Adão foi semelhante à obediência de Cristo, quando ele diz, envia-me a mim, e foi lá, e ele fez o ato da expiação para nos resgatar. Aqui, da mesma forma, o Senhor está dizendo, quem guarda os 10 mandamentos, eu assemelho como Abraão no deserto, a obediência às ordens de Deus, de oferecer seu filho Isaque, o que é a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Então lembra lá que eu falei do exemplo, na verdade, do protótipo? Esse é um dos exemplos. Se nós conhecermos bem essa história do Abraão e Isaque, quando ele ofertou, antes, no caminho, Abraão ele se preparou para ir lá no local, no altar, e aí ele colocou a lenha nas costas de Isaque, para Isaque levar. Então isso representa simbolicamente a cruz que Cristo iria levar também. E Isaque estava sendo, na verdade, um protótipo ou um exemplo daquilo que aconteceria com Cristo, né? E aí então ele foi lá para realmente sacrificar, sim, a pedido do Senhor, sacrificar o seu único filho que ele tinha, que foi um filho esperado por tanto tempo. E lembrando também, nós vamos ver isso quando chegar nesses capítulos aí, para nós podermos aprender um pouco mais, mas na verdade, às vezes algumas pessoas, às vezes algumas fotos nós vemos Isaque
como uma criancinha sendo colocada no altar. Mas na verdade, se nós formos ver lá o contexto correto, desde quando ele nasceu e esse momento do sacrifício, embora a história pareça ser uma coisa tão rápida, mas na verdade Isaac tinha em média 36 a 37 anos. Então ele já era um adulto. E se ele não soubesse por ele mesmo que o pai dele era um profeta de Deus e tudo, ele podia muito bem se recusar, falar, não, que é isso. Talvez ele tivesse mais força física, né, para resistir, mas ele sabia que o pai dele era um profeta e ele sabia que o que ele fazia era o que Deus queria. E embora muitas pessoas, às vezes, que nós agora conhecemos o final da história, né, mas Abraão sabia o final da história. Tanto que ele foi lá e ele levantou o cutelo, ou a faca, né, para executar Isaac. E foi quando então um anjo apareceu e disse para ele não fazer aquilo. Mas ainda assim, ele tinha que fazer a oferta do sacrifício. E tinha uma ovelha lá que apareceu, e aí então ele retirou Isaac da mesa do sacrifício e colocou. Ainda assim ele fez o sacrifício como devia ter feito. Então, quando o anjo disse para Adão aqui, isso é a semelhança do sacrifício no unigênito do Pai. E como lá no livro de Jacó nós aprendemos que a obediência aos mandamentos, né? E eu lembro uma vez, numa aula de instituto, uma irmã falou que, olha, eu não sei, se Deus pedisse o meu filho para sacrificar, eu não sei se eu faria. Aí eu disse para essa irmã, olha, eu tenho quase certeza que ele não ia pedir para a irmã. E ela falou, nossa, mas por que você está falando isso? Eu falei, a irmã acabou de falar que não faria. Então nós precisamos entender que Abraão foi preparado para esse momento com um nível de fé, como a gente conhece aquela excelente escritura, todo jovem do seminário, primeiro no F37, eu irei e cumprirei, porque eu sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar o caminho. Ou ele nunca dá ordem aos filhos dos homens, né? Se aquela pessoa não tem a disposição de uma obediência elevada. Porque se Deus pedir algo que é elevado demais, talvez vai ser mais para condenação do que uma bênção. Por isso tem níveis de fé e o Senhor nos prepara para isso. Se nós olharmos a vida de todos os apóstolos, Pedro, por exemplo, né, no início, como Pedro agia em certas situações, e lá no final, quando ele morreu, né, pela igreja, em nome de Cristo, qual era o nível de fé que ele já estava, né? Então, o Senhor vai preparando, mas isso, o que é que nos prepara para esse momento? É a vivência do Evangelho, é estudar as Escrituras, é buscar, né, conhecer a doutrina, extrair as aplicações para as nossas vidas e, claro, aplicar, né? Então, esse momento de Adão aqui não se trata de obediência cega. Ele sabia em parte, não plenamente, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Quando o anjo perguntou, talvez o anjo ele queria saber se ele sabia mais do que isso. E Adão falou, não, olha, eu não sei, mas o resto que eu não sei, eu estou exercitando minha fé aqui. Então esse é o padrão, ou esse é o alinhamento que nós temos que ter, né? Por isso que aí no final, o princípio que nós aprendemos também é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. Lá em Moisés 5, versículo número 12, nós vemos aqui que Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram a conhecer todas as coisas aos seus filhos e filhas. Olha que interessante, né? É o que nós chamamos hoje de noite familiar, estudo do vem e segue, o pai presidindo lá e, lógico, em conselho, né? Ouvindo todos, o que é melhor, o bem comum para a família, e aí procurarem sempre se alinhar à vontade de Deus, a família toda, com o mesmo propósito, né? Como o próprio Cristo falou, que ele e o Pai são um, né? E esse um é não um em pessoa, mas um em propósito. Uma família pode ser um em propósito, né? Mas aqui há um princípio. Lá no versículo 13, diz que Adão e Eva aqui, então, eles faziam, ensinavam, sentavam com os filhos, e não eram poucos, né? Talvez a reunião familiar de Adão era uma reunião, era uma conferência de destaque, né? Só a família. Mas interessante aqui um princípio, no versículo 13 diz, Satanás apareceu no meio deles dizendo, eu também sou filho de Deus. E ordenou-lhes dizendo, não creio, e eles não creram.
e amaram Satanás mais que a Deus. E os homens começaram daquele tempo em diante a ser carnais, sensuais e diabólicos. Para a tristeza de Adão e Eva, com certeza, né? Mas Adão e Eva como pais, e nós como pais, temos que ensinar. Talvez alguns filhos às vezes vão se desviar. Mas o princípio aqui é que, na verdade, Satanás ele sempre vai aparecer lá para dizer, olha, não acreditem. Aquilo que é bom, aquilo que vai nos levar, nos conduzir de volta para esse Deus, ele sempre vai aparecer. Se a gente aprende em Mateus 4, na tentação de Cristo, que inclusive tem um vídeo anterior sobre a tentação de Cristo, aqueles que quiserem assistir para entender mais detalhadamente, ele foi tão ousado que ele até procurou tentar Cristo, e diz lá que no final lá da tentação, diz que então Satanás se afastou por um tempo, mas depois ele voltou. E é assim que ele faz. Então, às vezes, nós é que devemos dizer, né, para ele, né, na aula anterior que nós estudamos do Vem e Segue-me, foi quando Moisés, por exemplo, capítulo de Moisés 1, versículo 13, quando então, né, Satanás diz para Moisés, olha, me adore. Aí lá no versículo 13, o Moisés respondeu para ele, olhando para Satanás, ele disse, quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus, a semelhança de seu unigênito. E onde está a tua glória para que te adores? Então, é isso que às vezes nós temos que perguntar em algumas situações que nós temos dúvida se estamos indo para o caminho certo ou não. Então nós temos que perguntar, onde está a glória disso? Se a glória disso está voltada e alinhada com a vontade de Deus, ok, siga em frente. Mas se a glória disso não está alinhada com a vontade de Deus, com certeza é um sinal que nós devemos abandonar ou mudar de rumo e de caminho. Então, Adão e Eva faziam a sua reunião e o presidente Ezra Taft Benson deu um conselho. Ele disse, quando ele era membro do Coro dos 12, presidente do Coro dos 12, ele disse, sempre que o Deus do céu estabelece por revelação o seu desígnio, Satanás sempre aparece no meio dos homens para perverter a doutrina, dizendo, não creio. Ele geralmente estabelece um sistema falso, com o propósito de enganar os filhos dos homens. Um dos profetas da igreja moderna nos deu esse conselho que tem a ver, está alinhado com as escrituras, né? E com os ensinamentos do evangelho. E essa é a verdade. Quando ele diz que, na verdade, Satanás ele procura um sistema falso, onde vai enganar, onde as pessoas às vezes acham que estão indo para o caminho certo, mas não estão indo. Por isso que nós temos que conhecer a doutrina por nós mesmos, nós temos que buscar saber por nós mesmos, para não termos problemas e desafios que talvez vai ser mais difícil voltar, né? Então já podemos evitar, já conhecer a vontade de Deus. Aí nós vamos ver agora também o versículo 18, do versículo 18 a 33, nós vamos ver algumas coisas aqui sobre o personagem Caim. Como eu falei lá no outro vídeo, onde houveram combinações secretas, nós vamos ver que, na verdade, Caim, ele foi um desses personagens que fez combinação secreta com Lúcifer, né? Na verdade, ele fez até como um juramento, um pacto, né? Então, do versículo 18 até o versículo 33, mas eu queria ressaltar aqui para nós entendermos o versículo 23, porque quando, lembra que eles tinham que fazer as ofertas, os sacrifícios, né? E Abel fez o seu sacrifício e Caim também fez o seu sacrifício. Mas olha só, lá no 23, aí ele ficou irado, né? Porque o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Aí o Senhor perguntou para ele por que ele, na verdade, o semblante dele caiu, né? E lógico, o nosso rosto, né? A nossa fisionomia mostra se nós estamos felizes, contentes ou não. Então, muito provavelmente, ele demonstrou que estava chateado. O Senhor perguntou, por que você está chateado? Aí o Senhor disse para ele, se bem fizeres, serás aceito. Vamos entender que aqui o Senhor não está dizendo, olha, para o Caim, você tem que fazer igualzinho que Abel fez. Na verdade, o princípio mesmo embutido aqui é a dedicação pessoal. E o Senhor conhece cada um de nós. O meu 100% é diferente do 100% dos outros.
Mas o que ele estava dizendo aqui? Se bem fizeres, né? Se você fizer de bom grado, se você fizer de uma maneira correta, né? Com fé, aí vai ser aceito. E isso não quer dizer que tem que ser igual de Abel. Então, lá no versículo 18, até tem uma coisa interessante, que Caim amou a Satanás mais do que a Deus. Vamos ver por quê. Satanás, olha só que interessante, ele ordenou Caim fazer a oferta. Talvez, né, ele sendo pai da mentira, dizia, olha, não faz oferta nenhuma, deixa pra lá, deixa só teu irmão fazer, se aproveita da oportunidade. Não. Ele falou, não, olha, faz a oferta. Ele falou, olha, faz uma oferta ao Senhor, mas não precisa ser a melhor. E foi isso que o Caim fez, né? Ele fez uma oferta, mas não foi a melhor. E como nós podemos ver aqui, por exemplo, na seção número 132, nós temos uma revelação interessante sobre isso, que tem a ver com as ofertas que fazemos, né? Ou que desejamos fazer. 132, do versículo 8 a 10. O Senhor diz assim, ó, eis que minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus, e não uma casa de confusão. Aí ele faz uma pergunta, aceitarei eu uma oferta, diz o Senhor, que não seja feita em meu nome? Ou receberei de vossas mãos aquilo que não determinei? Então, Caim, ele estava fazendo a oferta, mas não era oferta em nome do Senhor, era em nome de Satanás. Não era uma oferta com fé, e com certeza não era o melhor. Ele tinha capacidade para fazer melhor, Deus sabia que ele tinha essa capacidade, mas ele não usou toda a capacidade que ele tinha para fazer o melhor. Por isso que não foi aceito. E ainda ele ficou chateado. Lá no versículo 23, então, quando o Senhor falou para ele, se bem fizeres, serás aceito, ainda assim o Senhor disse lá no final para ele, e se bem não fizeres, o pecado jaz à tua porta, e Satanás deseja possuir-te, e a menos que des ouvidos aos meus mandamentos, entregar-te-ei, e será feito a ti, segundo o seu desejo, e tu reinarás sobre ele. Olha que quantas coisas o senhor estava dizendo para Caim. Em primeiro lugar, o senhor estava dizendo para ele, olha, ainda você pode mudar teu caminho. Você está indo para um caminho desalinhado. Mas ainda dá tempo de você voltar, o senhor falou para ele lá. E se bem não fizeres, o pecado já está à tua porta. A menos que des ouvidos aos meus mandamentos. Então ainda dá tempo de você se humilhar, se arrepender e mudar o rumo. Lembra no vídeo anterior que nós falamos? Aonde vais? Onde estás? Então, onde que você está e onde você quer chegar? Então, era isso que o Senhor estava dizendo para ele aqui também. E aí o Senhor disse para ele, se você não der ouvido aos meus mandamentos, entregar-te-ei. Esse verbo entregar-te-ei, no contexto correto, nós temos que entender. Claro que o Senhor não ia levar a Satanás. Ele é seu. Não. O Senhor apenas estava dizendo assim, olha, se você continuar, e vamos lembrar lá no vídeo anterior, falamos que no plano, quando Lúcifer disse, envia-me a mim, e ele queria mudar o plano, e a parte principal lá que ele queria mudar, era tirar a liberdade de escolha dos filhos de Deus. E o Pai Celestial falou, não, isso aí eles vão ter essa escolha e ponto final. Então aqui, o Senhor está dizendo para ele, se você continuar nesse caminho errado, não der ouvido aos meus mandamentos, você vai ter que sofrer ou colher os frutos da sua escolha. Então por isso que o Senhor disse, entregar-te-ei, ou seja, você está usando a sua liberdade. Espero que você mude, espero que você seja mais, você tem toda a liberdade para fazer. E aí, será feito a ti segundo o seu desejo, que ainda estava na mente. Só que aí no final ele fala, e tu reinarás sobre ele. O que ele quis dizer com isso? Então vai haver um momento, depois do julgamento final e tudo, que de uma vez por todas, Satanás e todos os seus seguidores vão ser expulsos definitivamente. Só que esses, lá um terço, que nunca vai receber um corpo, não vão receber o corpo, conforme nós vimos no vídeo anterior, eles nunca vão receber um corpo, né? Não receber e não vão receber. Então, o próprio profeta José Smith ensinou que aquele que tem um corpo ou receber um corpo, ele tem mais assim poder sobre quem não tem corpo. Então aqui, é por isso que o Senhor disse para Caim, Caim, você vai reinar sobre eles.
Quer dizer, ele ia passar a reinar sobre Satanás, porque ele tem um corpo, né? De qualquer forma ele vai ressuscitar. E Satanás não, porque Satanás nunca ganhou um corpo, nunca vai ganhar, e nem os seus seguidores que já se tornaram filhos da perdição. Então aí Caim diz aqui, o Senhor quando diz para ele, tu reinarás sobre ele. Então ele diz, ó, Caim, você vai ser o líder de Satanás e os seus anjos, olha. E é algo que infelizmente vai se concretizar. Até esse ponto não, porque ele podia parar e falar, puxa, deixa eu me arrepender, né? Mas ele continuou não ouvindo, não dando ouvidos ao Senhor, e aí caiu na tragédia maior, né? Que ele matou o irmão. E no 27 fala que os pais lamentaram por Caim, né? Então no 27 diz, e Adão e sua mulher lamentaram-se perante o Senhor por causa de Caim e seus irmãos. Então, com certeza, Adão e Eva, como nós falamos lá, eles faziam reunião familiar, ensinavam, procuravam o seu exemplo, né, em tudo aquilo que ensinava, mas infelizmente Caim tomou algumas decisões equivocadas, erradas, para desgosto de Adão e Eva, e teve um final lamentável. No 28, diz aqui então que Caim, ele então tomou para esposa uma das filhas de seus irmãos e eles amaram Satanás mais que a Deus. Olha, o tipo de reunião familiar talvez de Caim, ele ensinou os filhos a não amarem Deus. Muito provavelmente, porque aqui está dizendo que e eles amaram Satanás mais que a Deus. O exemplo deles também não foi muito agradável, né? No 29 fala de combinações secretas, ou aqui chama de juramento, né? Diz aqui que então ele fez um juramento. Esse juramento, como é algo assim, que não é novo, né? Hoje em dia, nos nossos dias, hoje tem pessoas que fazem isso, né? E olha só o juramento: jura-me por tua garganta, e se o revelares, morrerás, e jure teus irmãos pela cabeça deles e pelo Deus vivente, que não o revelarão, porque se o revelarem, certamente morrerão. E isso para que teu pai não o saiba. E neste dia entregarei o teu irmão Abel em tuas mãos. Então Satanás disse para ele, olha, faz um juramento aqui comigo, eu vou entregar Abel nas tuas mãos, eu vou te ajudar aí a você concretizar a tua maldade. Mas se alguém souber disso, olha só, no juramento, se alguém soubesse ou ele contasse, ou algum dos filhos, alguma coisa contar, ia morrer. E tanto isso aconteceu, que lá no final do capítulo número 5, diz lá que Irade, filho de Enoque, havendo descoberto o segredo deles, começou a revelá-lo aos filhos de Adão. Por isso Lameque, encolarizado, matou-o, não como Caim a seu irmão Abel, com o fim de obter lucro, mas matou-o por causa do juramento. Então, alguns começaram a contar, né, as combinações secretas, o juramento, e aí a penalidade entre eles mesmo era... E hoje em dia a gente vê isso, né, na política, entre os homens, infelizmente isso aí também. Mas não é novo, não é novo, são formas que as pessoas querem dominar, querem governar e infelizmente acontece. No versículo 34, nós vamos aprender aqui um princípio interessante. Quando então Caim matou Abel, aí o Senhor então foi lá e disse para Caim, né, no versículo 32, ele falou para ele, né, olha, onde está o seu irmão? Aí no versículo 34, e o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha que atrevido, respondão, né? Talvez aqueles filhos que respondem os pais de uma forma mal criada, né? E Caim, ele fez isso com Deus, né? Então Deus, é claro que Deus sabia o que tinha acontecido, a mesma coisa que ele fez lá no vídeo anterior que nós falamos, quando ele foi no Jardim do Éden, e ele já sabia que Adão e Eva tinham comido o fruto proibido, mas ele perguntou, onde estás? Ou o que fizestes aqui, né? E aí Adão e Eva, então, tiveram que sentir a responsabilidade da escolha e do ato que eles escolheram fazer. Da mesma forma, o Senhor estava fazendo com Caim. É lógico que o Senhor já sabia o que tinha acontecido, mas ele estava perguntando aonde está o seu irmão Abel, para que Caim pudesse sentir a responsabilidade do que aconteceu. Mas ainda ele foi mais ousado ainda, e aí ele disse, olha, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então, ser guardador do irmão, o que seria, né? Talvez a família, né? Como o Senhor constituiu a família, é um padrão, né, que o Senhor deu a responsabilidade para os pais,
receberem os seus filhos através da família. Então os pais, quando têm filhos e filhas, têm a responsabilidade de serem os guardadores, né? Ou os cuidadores, né? Para que todos possam voltar à presença de Deus. Então, em parte, todos os pais, mães, vão ser responsabilizados pelo que fizeram de bom e pelo que fizeram de mal também, né? Ou que não fizeram. Talvez alguns falem, eu sou guardador. A resposta é sim. Mas, na verdade, o que o Senhor ensina, né? Nós somos guardadores dos nossos irmãos, não juízes deles, né? Então, nós somos aqueles que guardamos. Então, em primeiro lugar, nossa família. Na igreja, nós sabemos que dentro da esfera de ação, de responsabilidade, de liderança, nós também temos que, de uma certa forma, sermos guardadores dos nossos irmãos, ajudando, informando, ensinando, visitando, ministrando. Então essa é uma forma de sermos guardadores, não juízes, mas guardadores dos nossos irmãos. Então esse é o padrão que o Senhor deu, né? No 37 e 39, eu coloquei uma pergunta aí, Caim morreu? Muitas pessoas às vezes questionam, ou às vezes até falam, porque aqui no versículo 37, o Senhor, quando então amaldiçoou Caim pelo que ele fez, por ter matado Abel, quando lavrares a terra, ela não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse ao Senhor, Satanás tentou-me por causa dos rebanhos do meu irmão. E também ele estava irado, porque aceitaste a oferta dele e a minha não. Então ele quis até justificar, né? Ele falou, o Senhor aceitou ele, quer dizer, o Senhor gosta mais dele do que de mim, né? Mas o Senhor tinha ensinado o princípio lá no versículo 23, o Senhor falou, se bem fizeres, serás aceito. Ele falou, olha, é só você ser obediente como Abel é, e você vai ser aceito. Só que aqui ele quis talvez justificar. E ele diz, o meu castigo é maior do que é possível suportar. E no 39, eis que me expulsaste este dia da face do Senhor, e de tua face ficarei escondido, e serei fugitivo e vagabundo na terra. Então essa frase, serei fugitivo e vagabundo na terra, e acontecerá que aquele que me achar me matará, por causa de minhas iniquidades, pois essas coisas não se escondem do Senhor. Muitas pessoas às vezes falam que Caim não morreu. Eu estou falando da morte física, tá? Morte espiritual, no momento que ele foi expulso da presença de Deus, ele recebeu essa maldição, ele foi expulso espiritualmente. Mas muitas vezes até afirmam, no livro do presidente Kimball, intitulado Milagre do Perdão, na página 124, existe uma história lá, mas às vezes é por isso que eu falo da importância de entender o contexto. Essa história que está lá no Milagre do Perdão, na página 124, é uma visão. Então vamos lembrar que é uma visão, onde fala que alguém lá estava sentado num cavalo, e aí chegou um homem todo cheio de pelo, corpo, e ele sentado no cavalo, esse homem era da altura dele. E aí ele percebeu que era Caim e expulsou ele pelo poder do sacerdócio. Bom, mas em primeiro lugar, é uma visão, ok? O que nós temos que entender é que todo mundo ia morrer. Lembra, Adão, o máximo de que alguém ia viver era um dia ou 1000 anos, né? O homem que mais viveu, segundo as escrituras, o que está registrado, foi Matusalém. Ele viveu um pouco mais do que Adão, 930, e ele viveu mais, Matusalém, um pouco mais. Então, algumas evidências mostram que Caim morreu fisicamente. Por quê? Em primeiro lugar, Caim viveu na época antes do dilúvio. E no dilúvio nós temos registro que somente 8 almas se salvaram. Foi Noé, Sem, Cão e Jafé, são os filhos, e as respectivas esposas. Então, 8 pessoas, humanos, se salvaram. Então, e Caim estava lá. E para ele não morrer fisicamente, ele teria que ser transladado. Para ser transladado, ele tem que ter retidão, que não é o caso dele, né? Então, essa é mais uma evidência, né? E outra evidência é o tempo de Kolob, né? Que é os 1000 anos de um dia que alguém poderia viver e já tinha passado para Caim. Então, tudo indica que ele morreu fisicamente, né? Então, muito cuidado, às vezes, ao usar essa história do milagre do perdão, página 124, para, às vezes, até ensinar de forma equivocada de que Caim é como se fosse o homem das neves, lá, o homem, essas histórias aí
que às vezes a gente ouve por aí, né? Então, muito cuidado. Mas, com certeza, Caim morreu fisicamente e também espiritualmente, porque ele se tornou filho de perdição. Então, Caim não tem mais, depois de que ele matou Abel, por causa de obter lucro, né? Não foi algo que Deus mandou, né? Ordenado por Deus, nada. Foi por inveja e ele poderia estar no mesmo estágio que o irmão, mas ele preferiu eliminar aquele que era melhor que ele para ele continuar nos seus erros. Lá no versículo 42, diz que Caim, então, casou e ele teve filhos, e ele teve um filho chamado Enoque. Mas muito cuidado para não confundirmos, não é o Enoque, embora no 42 diz assim: e conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e deu luz Enoque. E ele também gerou muitos filhos e filhas, e ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Então, assim como Enoque de Sião, que nós falamos, ele também edificou uma cidade, que é aquela cidade que vai voltar e tudo mais, não é o mesmo Enoque, ok? É só ver lá no rodapé, no 42, na letrinha A lá, né? Onde diz lá, em cima da cidade, onde diz, edificou uma cidade, deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Então, em nome na palavrinha cidade tem uma letrinha A. Vamos lá no rodapé. Olha só o que diz lá. Havia um homem chamado Enoque na linhagem de Caim, e uma cidade com o mesmo nome entre seu povo, que não deve ser confundidos com o Enoque da linhagem justa de Sete, e com a sua cidade Sião, também conhecida como cidade de Enoque. Então não são as mesmas pessoas. Então muito cuidado de falar, embora o Caim foi iníquo, o filho dele Enoque se tornou, mas esse Enoque de Sião, ele é da linhagem de Sete, e não da linhagem do Caim, ok? Então não é a mesma pessoa aqui. Dito isso, então, concluindo, vamos lembrar então aqui que Adão e Eva foram ensinados sobre todas as coisas do Evangelho. Então nada ficou sem ser ensinado para Adão e Adão e Eva sabiam de tudo. Lá no último versículo, versículo 59. E assim foram confirmadas todas as coisas a Adão por uma santa ordenança, e pregado o Evangelho, e enviado um decreto que deveria ficar no mundo até o seu fim, e assim foi. Amém. E aí o presidente Ilford Woodruff, que foi um dos profetas, o quarto profeta da igreja, depois de Joseph, depois da restauração, o presidente Ilford Woodruff disse: todo homem que conhece as Escrituras compreende claramente que existe um único evangelho verdadeiro. Nunca houve outro evangelho. Sempre que o evangelho esteve na terra, ele foi o mesmo em todas as dispensações. As ordenanças do evangelho nunca mudaram desde a época de Adão até o presente, e nunca mudarão até o final dos tempos. Embora existem muitas seitas e partidos na antiguidade, Jesus fez com que os discípulos compreendessem que não havia mais que um único evangelho. Ele lhes disse qual era, ele declarou aos discípulos as suas ordenanças. E aí então, hoje nós conhecemos. E eu aprecio muito a Escritura, logo na seção 1 de Doutrina e Conventos, que nós, inclusive, na verdade, sabemos que a seção 1 não foi a primeira seção revelada, né, de Doutrina e Conventos, mas foi colocada como seção número 1, porque o Senhor disse, olha, eu quero que seja o prefácio, ou seja, a mensagem principal, inicial, para as pessoas poderem entender. E lá na seção, versículo 30, o próprio Jesus Cristo, revelando, ele disse: e também para que aqueles a quem foram dados estes mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas. Aí o próprio Cristo dizendo: a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletivamente e não individualmente. Por que o Senhor disse coletivamente e não individualmente? Coletivamente o Senhor está contente conosco. Nós vamos à igreja, nós buscamos cumprir os nossos chamados, as nossas responsabilidades dentro das esferas que temos como pais, líderes e assim por diante. Mas individualmente, essa é uma pergunta que cada um de nós temos que fazer para nós. Bom, Deus está contente individualmente comigo?
eu realmente estou onde eu estou, onde eu quero chegar, eu estou alinhado, eu estou buscando isso. Então são coisas que nós precisamos buscar entender. Nós não podemos ter medo de dizer que essa é a única igreja verdadeira. O próprio Cristo disse isso. Isso não é uma autoria nossa, né? Foi o próprio Cristo que ensinou isso e falou isso. Então, que nós possamos também ensinar dessa forma. Claro que com amor, sem desprezo, sem orgulho de achar que é melhor do que os outros, mas prestando um testemunho de que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Então, aproveitando e encerrando, eu gostaria de prestar meu testemunho de que essa é a única Igreja de Jesus Cristo. Isso tudo que nós estamos aprendendo, e espero poder ter compartilhado algumas aplicações, visão e algumas coisas que eu identifiquei no meu estudo pessoal, que possa auxiliá-los em seus estudos também. Então, esse vídeo está finalizando o Vem Segue-me dessa semana. Eu espero que eu possa ter ajudado. Faço isso em nome de Jesus Cristo, amém. E só lembrando, então, aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no canal Rami Oficina, possam me convidar e compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. Então, o próximo vídeo, que é a outra aula que nós vamos do Vem Segue-me, então nós vamos estudar Gênesis 5 e Moisés 6. E isso vai ficar para outra semana, ok? Então, muito obrigado, espero que você possa ter gostado e até o próximo vídeo.